Bem-vindo ao vídeo número 4 do curso para iniciantes de N8N. Neste vídeo, vamos ver quais tipos de dados os nós usam e como os dados são passados de nó para nó. Este vídeo é um pouco mais longo e cobre conceitos mais técnicos, mas é muito importante entendê-los para que você construa os melhores fluxos de trabalho possíveis. Vamos começar explicando alguns conceitos centrais de dados que você precisa entender para aproveitar ao máximo o N8N. Há duas estruturas de dados principais que veremos hoje. A primeira é o JSON e a segunda é a lista. JSON é uma forma muito comum de armazenar dados digitalmente e é escrito entre chaves. Ele é composto por pares-chave, valor, cada um separado por vírgula. Listas são coleções de objetos. Podem ser do mesmo tipo ou de tipos diferentes, escritas entre colchetes, também separadas por vírgulas. Um JSON pode ser aninhado. Isso significa que às vezes teremos um JSON em que o valor de uma chave é outro JSON. Podemos usar isso para organizar dados complexos. Neste exemplo, usamos um JSON aninhado para agrupar todas as informações sobre a localização de Emily dentro da chave location. O valor dessa chave é um JSON que tem duas chaves com informações sobre country e city. Para acessar dados em um JSON, podemos usar a notação padrão de ponto. Aqui, cifrão JSON permite acessar o próprio JSON, digitando *name. Podemos acessar o valor da chave *name. Para JSON aninhado, podemos encadear a notação de ponto. Para pegar country dentro de location, podemos escrever cifrão JSON.location.country. Cifrão JSON.location é, ele mesmo, um JSON no qual usamos a notação de ponto para obter o valor da sua chave country. Listas são simplesmente coleções de objetos. Podemos ter uma mistura de letras e números. Podemos ter uma lista de qualquer tipo de objeto, escrita entre colchetes e separada por vírgulas. Como JSONs são objetos, podemos obviamente fazer uma lista de JSONs. Aqui temos o JSON de exemplo de antes, separado por vírgulas, e depois mais dois JSONs que formam uma lista de JSONs. Vemos os colchetes no topo, o primeiro JSON, vírgula, o segundo JSON, vírgula, o terceiro JSON, e finalmente a última chave. Existe uma correspondência interessante entre JSONs e tabelas. Um JSON é equivalente a uma linha, com as chaves sendo os cabeçalhos, colunas. Isso lembra a visualização de JSON e de tabela que vimos no vídeo anterior sobre nós. Quando temos uma lista de JSONs, podemos ver que *name, Emily, *name, Johnson, e-mail, se encaixam muito bem no formato de linha, com as diferentes chaves como as diferentes colunas. Assim, se temos uma lista com 3 JSONs, temos uma tabela equivalente com 3 linhas, cada uma com os valores da linha correspondente. No N8N, chamamos isso de itens. Aqui, em vermelho, temos um exemplo de item, o primeiro item da lista. Os nós usam itens, no plural, como entradas e como saídas. Estes são os únicos formatos aceitos para entradas e saídas de nós. Mesmo que decidamos retornar nada, ainda precisamos retornar uma lista com um JSON vazio. Isso é considerado a saída vazia de um nó do N8N. Agora, vamos ver como os nós realmente usam esses itens quando os executamos e construímos fluxos. Cada nó executa uma vez por item na entrada. Existem algumas exceções, que veremos no curso avançado, mas, em geral, lembre-se, cada nó executa uma vez por item. Por exemplo, usando o nó datetime para formatar datas diferentes. O nó lê cada item, formata a data e retorna como um item individual. É assim que construímos fluxos de trabalho, fazendo os itens transitarem por diferentes nós. Se temos 3 itens de entrada com datas, teremos 3 itens de saída com as datas formatadas. Nos parâmetros do nó, nas configurações adicionais, ícone de engrenagem, podemos escolher Execute Once, onde o nó executa apenas para o primeiro item da sua entrada. Para entender melhor como os fluxos funcionam, veja o esquema de execução de um fluxo simples. O fluxo começa ao clicar em Execute Workflow, lê dados de uma planilha do Google e depois filtra os itens dependendo de condições específicas. O nó Execute Workflow inicia e retorna um JSON vazio, sem dados, dentro de uma lista. Isso é retornado para que o próximo nó execute uma vez, pois há um item. O nó Google Sheets então executa uma vez e lê 3 itens na planilha, retornando 3 JSONs, 1, 2 e 3, cada um vinculado à linha correspondente na planilha. O nó Filter verifica se cada item satisfaz uma condição. No exemplo, apenas um item satisfaz e, portanto, apenas um item é enviado adiante. Ao construir fluxos, o objetivo é configurar um nó para executar dependendo do que está nos dados de entrada.
Podemos fazer isso arrastando a chave a partir da visualização de tabela, JSON, esquema. Isso cria o que chamamos de expressão. Expressões retornarão, para cada item, o valor associado àquela chave. A interface do N8N mostrará um valor de exemplo do primeiro item. Usando os mesmos dados do exemplo, na visualização de esquema, podemos arrastar a chave first_name para as condições do filtro e dizer: quero permitir apenas se first_name for igual a Emily. No editor de expressões, vemos um resultado de exemplo para o item 1, se from_first_name do item 1 é Emily. Lembre-se, os nós executam uma vez por item, então, conforme o nó executa para cada item, a expressão terá o valor associado àquela chave naquele item. Tudo entre chaves duplas é uma expressão. Podemos usar variáveis do item, como se from_first_name, se from_last_name ou se from_email. Também podemos usar JavaScript. Se quisermos aplicar uma função ou método JavaScript a um valor do item, podemos usar qualquer função método JavaScript dentro das chaves duplas. Também podemos combinar uma ou mais expressões com texto puro. Por exemplo, no nó do Slack, queremos enviar, para cada item, first_name espaço last_name, e-mail, seguido de uma mensagem curta igual para todos, just signed up to Acme. O resultado será diferente para cada item de entrada. Voltando ao N8N, vejamos como usar essas expressões na ferramenta. Temos o fluxo do vídeo anterior. Execução manual, leitura de dados de uma planilha do Google. Clicamos em Test Workflow para já termos dados executados. Usando mais, no topo ou ao final do nó, adicionamos um novo nó, Edit Fields, que veremos em mais detalhe no próximo vídeo. Para mostrar expressões, deixamos o nó no padrão e adicionamos um novo campo chamado FullName. FullName será first_name mais last_name. Basta arrastar first_name e last_name. Se clicarmos em Test Step, veremos que cada item agora tem o campo FullName com first_name seguido de last_name. Na visualização John, Paul Harris, Marcus Bennett, etc. No campo de expressão, vemos um exemplo do resultado para o primeiro item, Paul Harris. Podemos também adicionar um pouco de JavaScript. Por exemplo, transformar o sobrenome em maiúsculas com ponto uppercase. Executando o teste, veremos FullName com o último nome em maiúsculas. Obrigado por assistir ao quarto vídeo do curso iniciante de N8N, onde cobrimos os conceitos-chave de dados no N8N. No próximo vídeo, usaremos tudo o que aprendemos até aqui para finalmente começar a construir nossos primeiros fluxos. Se você estiver trabalhando em um fluxo e tiver dificuldade para entender por que os dados de entrada, saída estão do jeito que estão, sinta-se à vontade para voltar a este vídeo e garantir que você compreendeu bem itens, listas e JSON, pois esses são conceitos essenciais ao construir fluxos e usar expressões.